versículo 1 a seguir. Eu vou ler a minha versão, não sei qual a versão que vai sair ali, mas vamos ler a palavra do Senhor. Houve-se uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habite na terra que eu te disser. Mora nesta terra, e serei contigo, te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6: habitou Isaque em Gerar. Repete comigo: habitou Isaque em Gerar. Mais uma vez: habitou Isaque em Gerar. Versículo 12: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Repete comigo: semeou Isaque naquela terra, no mesmo ano recolheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoava. Porque o Senhor o abençoava. Versículo 13: engrandeceu-se o homem, foi enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Eita glória! Aleluia! Poder aceitar. Amém. Todos nós conhecemos a história. O som está bom para vocês? Está muito alto, não? De vez em quando eu dou uns gritinhos aí. O pastor Marco ali, se estiver alto, eu vou fazer assim. Aí o sonoplasta ajuda lá. Todos nós conhecemos a história de Abraão. E todos nós conhecemos a história do seu filho Isaque. Era uma família que estava debaixo da promessa de Deus. Abraão, o homem que Deus o chamou da Mesopotâmia e levou uma terra desconhecida até então para o abençoar. E a Bíblia diz que Abraão foi abençoado por Deus porque andou na direção de Deus. No texto que nós lemos, a Bíblia deixa bem claro que houve-se uma fome naquela terra, além da primeira fome que tinha atravessado o pai Abraão. Isaque saiu do seu lugar aonde ele estava e foi a Mesopotâmia, ou seja, foi a Gerar, foi a terra dos filisteus, buscar recursos, buscar ajuda, buscar auxílio. E a Bíblia diz que quando ele chegou em Gerar, quando ele chegou na terra dos filisteus, eu não sei o que é que aconteceu, mas Isaque sentiu desprovido, sentiu necessidade de fazer mais mudança. Ele já tinha feito uma mudança, ele tinha saído do seu lugar de moradia antes e foi a Gerar, foi ao rei dos filisteus, porque a terra estava passando por crise. Diga comigo assim: crise. No dicionário de Deus não existe crise. Amém. No dicionário de Deus não existe crise. Aleluia, Pai. Eu quero te chamar a atenção para algo que Isaque fez, pela atitude que ele havia tomado desde os seus primeiros passos. O perigo quando corremos, quando tomamos decisões em meio às crises. Quando nós precipitamos em tomar decisões em meio à crise.
A Bíblia diz que Isaac saiu da sua terra e foi para Gerar. Isaac foi buscar socorro. Isaac foi buscar sustento para a sua família. Isaac foi buscar algo mais para que ele pudesse sobreviver em meio à crise. Parece que essa história tem repetido anos e anos com o povo de Deus. Mas Isaac, quando chega em Gerar, eu tenho para mim, eu não sei, a Bíblia não diz quantos anos que Isaac chegou a habitar em Gerar, a ponto de ter mais uma decisão, mais um planejamento de sair de Gerar e descer para o Egito. E a Bíblia diz que quando Isaac, o homem de Deus, o homem que tinha promessa de Deus, quando ele projetou em pegar a sua família, pegar tudo que ele tinha e descer ao Egito, a Bíblia diz que Deus apareceu a Isaac e disse: não desças ao Egito, não desça ao Egito. Parece que eu vejo Isaac tomando um susto. Será quem disse a Deus? Será quem disse para Deus que eu estou tomando decisões, estou querendo mudar? Quando Deus chama a atenção de Isaac, quando Deus fala com Isaac: não desças ao Egito, Isaac, mas habita na terra que eu vou lhe dizer. Irmãos, o mundo que nós estamos vivendo não é diferente desse texto que nós acabamos de ler. Não existe, deixa eu dar uma boa notícia para você, não existe solução mais para este mundo. Mas tem uma coisa, para a igreja de Deus, esta nunca foi desamparada. Para o povo de Deus, este nunca foi abandonado. Deus é o nosso Pai, e Deus cuida muito bem de cada um de nós. Em momentos de crise, deixa eu lhe dar um conselho: não toma decisões precipitadas. Não agite o seu coração e faz planejamentos precipitados, mas antes busca a presença de Deus, auxílio de Deus, ajuda de Deus. Eu tenho para mim que Isaac, quando saiu da sua primeira moradia, ele deve ter pensado: lá em Gerar, eu vou encontrar a solução para a minha vida. Lá em Gerar, eu vou encontrar sustento para a minha família. Quantos aqui sabem o que significa Gerar? Gerar significa cântaro, e nesse caso o cântaro estava vazio. Você já observou quando você vai buscar algo na despensa? Na minha casa tem uma despensa grande. De vez em quando eu vou lá procurar alguma coisa. Eu tenho 3 filhos. Quando eu chego já está vazio. É verdade. É igual na tua casa, né? E você, quando vai procurar algo que está vazio, primeiramente o que acontece conosco? A nossa mente, ela anda, voa, agita rápido, age rápido, mais rápido que nós. Aí vem aquela preocupação, aquela mensagem em nossa mente dizendo: e agora, o que eu vou fazer? O próximo passo, Isaac, quando chegou a Gerar, que ele viu que as coisas estavam pior do que o lugar onde ele tinha saído, ele falou: eu vou descer ao Egito. Eu não sei se Isaac consultou a Deus para sair do seu primeiro lugar até chegar a Gerar, ao rei dos filisteus, que é Abimeleque. Eu não sei qual foi a conversa que ele teve para com Deus, mas tenho certeza, ele não consultou a Deus, a ponto de que quando ele foi tomar outra decisão, Deus entrou em ação, Deus entrou em cena. Querido irmão, aqui eu conto como que Deus ama-nos de uma maneira tremenda, como que Deus preocupa, ele importa conosco, porque preocupar é ocupar a vida dele. Deus não anda
ocupado. Obrigado, glória. Deus, Ele importa conosco. Tem gente que fala que Deus preocupa comigo. Deus não preocupa comigo. Deus importa comigo. Ele cada dia fica velando pela minha vida. Eu tenho para mim que quando Deus olhou e viu Isaac saindo da terra de Gerar, juntando as suas coisas para mudar de lugar, Deus levantou a sua voz e falou: Isaac, não desça ao Egito. Você já pensou para onde tu vai, rapaz? O Egito não é bom, não. Egito não é terra boa, não. Isso que acontece conosco, meus irmãos, quando nós estamos acostumados a tomar decisões precipitadas sem consultar a Deus. Cada dia que passa, quando algo não vai bem, nós tomamos 1, 2, 3 e assim consequentemente. E Deus às vezes fica triste conosco. Por quê? Porque Deus não quer ver o nosso sofrimento. Deus quer ver-nos abençoados. E uma outra coisa interessante, se nós formos observar só no capítulo 26, versículo 1, a Bíblia diz que ele foi Abimeleque, rei dos filisteus, para habitar ali. Peraí, em meia crise você sair da tua terra para ir morar no meio dos teus inimigos? Hello? Mas Deus tinha um propósito, mas Deus tinha um plano nisso. Amém. Deus pega nossas atrapalhadas, nossos erros e faz com que eles se tornem bênção. Ao decorrer desta mensagem, tu vai ver como que Deus é tremendo. Deus às vezes ignora as nossas burrices, meu irmão, e fala assim: agora eu vou agir e vou mostrar aos inimigos do meu povo que não pode se meter a besta com eles. Os filisteus, meus irmãos, se você olhar na história passada, era terrível. Abraão fazia um poço e eles vinham. Porque o versículo 13 e 14 você vai ver que os filisteus entupiram os poços de Abraão, pai de Isaac. Não eram os poços de Isaac. Está escrito lá. É do pai. Aí Deus falou: eu vou aproveitar essa doideira de Isaac. Ele saiu da terra de segurança e foi para o meio dos filisteus para mostrar ao inimigo do meu povo que com Deus não pode brincar. E a Bíblia diz que quando Deus apareceu a Isaac e disse: não desça, Isaac, fica quietinho aí no lugar, eu vou te dizer aonde você vai morar, aonde você vai habitar. Na verdade Deus estava só provando Isaac, porque logo no versículo em seguida você vai ver que Deus disse: habita em Gerar. Deus não queria que ele saísse. Já que tu viesse para aqui, fica quieto, rapaz. Amém. Fica quieto no lugar que você está. A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4: se o adversário Satanás levanta contra ti, não deixa o teu lugar. Porque o lugar que você está, se você crê que Deus é o Deus da provisão, Deus de Jeová, é aí onde você está, você vai ser abençoado por Deus. Para sermos abençoados por Deus, não depende da terra, depende de quem está na terra. Você perdeu a oportunidade da glória de Deus. Glória a Deus. Para você ser abençoado, aonde você mora não depende da casa nem da terra onde você está nela, depende de você. Eu tenho para mim que Isaac ficou ouvindo a Deus: Senhor, habitar aqui. Não, Isaac, eu vou cumprir algumas promessas que eu fiz ao teu pai Abraão, Isaac. Lembra do papai Abraão, Isaac? Quando eu disse para ele: sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Capítulo 12 de Gênesis, versículo 4, a Bíblia diz que Abraão saiu da terra onde ele estava, que era a Mesopotâmia, e foi para o lugar que Deus tinha conduzido.